Quando olhamos para trás e revisitamos a época em que crescemos, percebemos que vivemos em um mundo muito diferente do que existe hoje. Não apenas pelas mudanças tecnológicas, mas pela forma como o tempo corria, pelo ritmo da vida, pelos valores que moldaram nossa geração. E existe uma curiosidade profunda, compartilhada por todos, que atravessaram as décadas da infância para a maturidade. Nossa geração testemunhou, de perto, a transição entre dois mundos completamente distintos. Um mundo analógico, feito de paciência, presença e contato real, e um mundo acelerado, digital e globalizado que domina o presente. Essa travessia não apenas nos marcou, ela moldou a cultura atual de maneiras que muitos nem percebem. Durante nossa juventude, a vida parecia ter um compasso próprio. Não existiam notificações, atualizações instantâneas, ou a necessidade constante de estar disponível. As pessoas conversavam olhando nos olhos, ouviam com atenção, esperavam o momento certo para falar. A informação chegava devagar, e isso nos ensinou algo que hoje parece raro: a habilidade de esperar. Essa paciência moldou nossa geração e influenciou a forma como o mundo se relaciona com o tempo até hoje. E existe uma beleza nessa lembrança. Naquele período, a pressa não era dona de tudo. Para ouvir uma música especial, esperávamos tocar na rádio. Para conversar com alguém, precisávamos marcar um horário, ligar do telefone fixo, torcer para a pessoa estar em casa. Para assistir ao episódio de um programa, era necessário aguardar a próxima semana. Nada era imediato, e essa falta de urgência nos deu algo valioso: profundidade nas experiências. Nosso mundo se movia em passos curtos, mas cada passo tinha peso. Hoje, quando tudo acontece rápido demais, essa memória do ritmo antigo nos lembra de um valor que o tempo atual tenta apagar. Também vivemos uma era em que a convivência era física, palpável. Brincávamos na rua, conversávamos na calçada, fazíamos amizade sem precisar de telas. A rua era nosso ponto de encontro, nossa escola paralela, e muitas vezes, nosso maior laboratório social. A forma como aprendíamos a lidar com diferenças, negociar, pedir desculpas, cooperar ou competir, foi moldada em ambientes reais, cheios de vida, barulho, improviso e humanidade. Essa convivência direta formou adultos com senso de comunidade, e esse senso ainda influencia decisões políticas, comportamentos sociais e até a forma como as gerações mais novas entendem o significado de pertencimento. Outro aspecto importante é que crescemos em um mundo com menos opções e, curiosamente, com mais significado. As coisas tinham valor, porque eram poucas. Uma fotografia não podia ser repetida 50 vezes até sair perfeita. Ela era registrada, revelada e guardada com carinho. Um álbum não era um arquivo digital. Era um objeto físico que carregava cheiro, textura e emoção. Cada foto contava uma história. Cada registro era uma pequena cápsula do tempo. Nossa relação com a memória se formou nesse contato direto com a materialidade das coisas, e essa maneira de preservar momentos influencia a forma como valorizamos o passado. Além disso, nossa geração testemunhou a chegada da tecnologia de forma gradual. Não nascemos no digital, nós aprendemos o digital. Essa transição nos deu algo único: perspectiva. Sabemos como era viver sem internet, sem aparelhos inteligentes, sem acesso imediato à informação. E, porque sabemos, entendemos com clareza o impacto gigantesco que essas tecnologias trouxeram para o mundo atual. Vimos a comunicação mudar, a economia mudar, o comportamento social mudar. Nossa geração é a ponte entre o ontem e o amanhã. A forma como lidamos com relacionamentos também foi moldada por esse mundo sem pressa. As conexões eram mais estáveis, profundas e duradouras, porque exigiam esforço. Ninguém construía amizade por acaso. Ninguém mantinha vínculos sem dedicação. Isso nos ensinou a valorizar presença, cuidado e reciprocidade. São valores que ainda carregamos e que, direta ou indiretamente, influenciam a maneira como enxergamos a velocidade e a fragilidade das relações modernas. Por fim, uma das transformações mais marcantes que nossa geração viveu foi perceber que aquele mundo, embora distante, continua dentro de nós. E isso explica o poder da nostalgia. Quando lembramos de como era a vida, percebemos que não se trata apenas de saudade do passado. Trata-se de reconhecer que vivemos uma época de transição que moldou o presente. A cultura atual foi construída sobre a mistura entre a simplicidade que aprendemos
e a velocidade que dominou o mundo depois. Nossa geração viveu um período único da história, e as curiosidades dessa época ajudam a entender por que pensamos como pensamos, por que valorizamos o que valorizamos, e por que sentimos que existe algo especial na vida vivida antes do mundo acelerado. Ao olhar para trás e revisitar os modos de viver que marcaram nossa geração, percebemos que muitos dos costumes que pareciam simples, até comuns, foram na verdade pilares silenciosos que moldaram nossa visão de mundo. Há algo profundamente curioso em observar como pequenos hábitos, repetidos dia após dia, acabaram influenciando a forma como enxergamos o presente. Depois de tantos anos, entendemos que não eram apenas rotinas, eram estruturas emocionais, sociais e culturais que definiram quem nos tornamos. Um desses costumes é a forma como aprendíamos a lidar com o tempo. A vida não era imediata. Nada chegava num estalar de dedos. Tudo exigia espera, paciência, preparo emocional. Desde aguardar o horário de um programa de televisão até torcer para que a revelação de uma fotografia tivesse ficado boa. Tudo carregava uma espécie de antecipação que ensinava autocontrole. Hoje, em um mundo governado pela pressa e pela satisfação instantânea, percebemos como esse hábito moldou nossa capacidade de suportar frustrações e de valorizar cada conquista. Não era apenas espera, era formação emocional. Outro costume marcante estava na convivência. As pessoas se encontravam, conversavam na calçada, compartilhavam histórias longas, sem olhar para o relógio. Havia uma cultura de presença, de troca genuína, de olhar nos olhos. Essa convivência diária, cheia de simplicidade, nos deu a habilidade de compreender emoções com profundidade. Aprendemos a escutar, a argumentar, a discordar com respeito, e isso moldou a forma como ainda hoje entendemos relacionamentos. A geração atual, tão conectada pelas telas, perdeu parte dessa experiência sensorial e humana. Nós, não. E isso explica por que enxergamos algumas relações modernas com estranhamento. A convivência antiga nos ensinou que vínculo não é notificação. Há também o curioso papel da responsabilidade. Desde cedo, nossa geração teve contato com tarefas práticas. Ajudar em casa, cuidar de irmãos, participar da rotina familiar. Esse senso de responsabilidade não era apenas funcional, era formador. Ele nos deu a compreensão de que liberdade e dever caminham juntos. Hoje, quando observamos certas atitudes do mundo moderno, percebemos o contraste com a cultura que nos formou. A maturidade que desenvolvemos não veio de livros teóricos, e sim da prática repetida de pequenas obrigações. Foi assim que aprendemos que compromisso é construir, mesmo quando ninguém está olhando. Outro costume profundamente marcante foi o valor dado às coisas. Quando algo quebrava, nós consertávamos. Quando uma roupa rasgava, costurávamos. Quando um objeto antigo deixava de funcionar, tentávamos recuperar. Essa relação com as coisas nos ensinou a ter cuidado e apreço. E esse hábito se estendeu para muito além do material. Aprendemos a cuidar das pessoas, das amizades, das palavras. A cultura atual, tão habituada a descartar e substituir, contrasta diretamente com a nossa formação. Esta diferença revela por que nossa geração busca estabilidade emocional e relações duradouras. Fomos educados para preservar, não para trocar. Outro ponto curioso é a forma como aprendíamos. Nossa educação não vinha apenas da escola, vinha das ruas, das famílias grandes, das histórias de avós, de vizinhos, de conversas improvisadas. Aprendíamos observando, aprendíamos errando, aprendíamos convivendo. Essa riqueza cultural formou uma visão de mundo mais ampla, mais humana, mais sensível. Hoje, quando olhamos para discussões superficiais ou ideias fragmentadas, percebemos como nossa geração carrega uma profundidade que não foi construída por algoritmos, mas por vivências reais. E talvez um dos costumes mais transformadores tenha sido a forma como lidávamos com a desconexão. Não havia celulares que interrompiam conversas, nem redes que exibiam a vida em vitrines artificiais. Quando estávamos com alguém, estávamos por inteiro. E essa inteireza se transformou em uma marca emocional da nossa geração. Entendemos com clareza o valor do foco, da presença, da entrega verdadeira. É por isso que tantos de nós sentem um estranhamento profundo com a cultura do excesso de estímulos. Nós aprendemos a apreciar
o momento antes de registrá-lo. Aprendemos a viver antes de publicar. Cada um desses costumes, tão naturais para nós no passado, moldou nossa personalidade adulta. Não eram apenas hábitos, eram tijolos culturais que nos ajudaram a construir uma identidade sólida, resiliente e de certa forma nostálgica. Hoje, ao olhar para o mundo acelerado, digitalizado e fragmentado, entendemos que nossa visão de mundo foi construída sobre bases diferentes. E é justamente isso que torna nossa história tão rica. A maturidade nos permite perceber que nossa geração não apenas viveu um tempo diferente. Ela ajudou a construir valores que continuam importantes para o mundo de hoje, mesmo que muitos não percebam. A maneira como crescemos influenciou a cultura, as relações, a forma de pensar e até o ritmo com que a sociedade aprendeu a se mover. Nossa história é feita de simplicidade, mas também de força. E revisitar isso não é apenas nostalgia, é reconhecimento. Quando olhamos para o mundo moderno com toda a sua velocidade, tecnologia e mudanças constantes, é impossível não perceber o quanto tudo isso tem raízes profundas naquilo que vivemos décadas atrás. Nossa geração cresceu testemunhando transformações que na época pareciam pequenas, quase banais, mas que hoje sustentam o funcionamento da sociedade atual. E essa é uma das maiores curiosidades da vida adulta. Compreender que muitos dos hábitos, ferramentas e comportamentos modernos nasceram dentro da realidade que vivemos lá atrás, quando o ritmo era outro, quando a simplicidade dominava a rotina e quando cada novidade realmente tinha peso e significado. A nostalgia desempenha um papel essencial nesse entendimento. Quando lembramos de como eram as coisas, de como nos comunicávamos, de como nos divertíamos e até de como resolvíamos problemas, conseguimos entender com mais clareza a lógica das mudanças. Aquela época sem excessos, com poucos recursos e muita criatividade, moldou valores que hoje parecem raros, mas que continuam vivos em quem caminhou pela juventude antes da era digital. A disciplina para esperar, a paciência para lidar com a falta, a criatividade para resolver problemas sem tantas ferramentas, tudo isso formou uma base emocional e social que o mundo moderno ainda utiliza, mesmo sem perceber. Ao revisitar essas lembranças, percebemos também que nossa geração participou de momentos de transição que nunca mais se repetirão. Saímos da rua como principal lugar de convivência para ambientes digitais. Vimos a chegada dos primeiros aparelhos eletrônicos que hoje evoluíram a níveis quase inimagináveis. Testemunhamos o nascimento de tendências que hoje são pilares culturais. Aprendemos a trabalhar com pouco, a improvisar, a compartilhar, a respeitar limites. Tudo isso moldou comportamentos que influenciam não só a forma como vemos as coisas, mas também como educamos nossos filhos e netos. E essa transmissão silenciosa de valores é uma das forças que ajudam a segurar o mundo de hoje no lugar. Outra curiosidade fascinante dessa fase da vida é como o passado nos ajuda a interpretar o futuro. Quando observamos o mundo atual, não o vemos com o mesmo encantamento imediato que os mais jovens sentem. Observamos com filtro, com memória, com comparação. Sabemos o que faz sentido e o que não faz, o que é apenas modismo e o que representa de fato uma mudança estrutural. E isso nos dá uma vantagem emocional. Não nos desesperamos facilmente, porque já vimos tantas transformações acontecerem, que aprendemos a reconhecer o que vale atenção e o que é apenas espuma passageira. E é essa mesma maturidade que faz a nostalgia ganhar um significado tão forte. Não sentimos falta apenas dos objetos antigos, dos programas de televisão ou das músicas de décadas passadas, sentimos falta da forma como vivíamos, do ritmo que permitia respirar, da sensação de pertencimento, da convivência real, das amizades que eram construídas sem urgência. É curioso perceber como muitas das respostas às angústias modernas estão escondidas ali, nas experiências simples que tivemos. E ao Recorder, reencontramos um pedaço de nós mesmos que continua sendo essencial para entender e equilibrar a vida de hoje. A nostalgia também cria vínculos. Quando alguém da mesma geração escuta uma referência, uma história, uma lembrança que reconhece, imediatamente nasce uma conexão. Não é apenas memória compartilhada,
É identidade coletiva. É perceber que não estamos atravessando a maturidade sozinhos, mas acompanhados de pessoas que viveram os mesmos desafios, as mesmas mudanças e os mesmos encantos, de um mundo que não existe mais, mas que permanece vivo dentro de nós. Essa conexão é uma das forças mais bonitas que a maturidade desperta. No fim, compreender como nossa história moldou o mundo atual é compreender também quem somos hoje. E isso nos permite olhar para frente com mais segurança, mais sabedoria e mais serenidade. É exatamente nesse encontro entre passado e presente que descobrimos nosso verdadeiro valor. E se você chegou até aqui, é porque reconhece o quanto é importante manter viva essa memória, essa reflexão e essa curiosidade. É por isso que este canal existe, para celebrar a nossa história, entender o mundo com clareza e trazer conteúdos que falam diretamente ao coração de quem viveu tudo isso. Então, se você deseja continuar explorando curiosidades profundas, reflexões inteligentes e memórias que moldaram nossa geração, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é feito para você, que sabe que o tempo passa, mas que o que vivemos jamais desaparece. Bem-vindo à essência das curiosidades, onde nosso passado ilumina o nosso presente.